Deus está te chamando para ser um adorador que o adore em espírito e em verdade. E quando nós somos adoradores, por amor a Cristo, nós seguimos as regras. Mas não é uma vida chata, mas é uma vida que flui no poder do Espírito Santo. A palavra que o Senhor me deu está no livro de Daniel, capítulo 10. Está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Essa palavra aqui vai falar sobre Daniel se humilhando na presença do Senhor, porque ele estava atrás de uma resposta. Ele estava buscando uma resposta que deveria ser do Senhor. Por isso ele vai humilhar a sua carne, ele vai jejuar, ele não vai comer, ele vai se prostrar, ele vai se curvar diante do Deus Todo-Poderoso. E quando ele começa a se curvar, a se inclinar e a buscar o Senhor uma resposta, há uma batalha no mundo espiritual. Obrigada. Há uma batalha no mundo espiritual. E essa guerra no mundo espiritual é para impedir que Daniel obtenha uma resposta. O adversário não quer que Daniel ouça a voz de Deus. Não quer que Daniel tenha uma revelação. Veja bem, Daniel conhecia a palavra. Ele vai buscar ao Senhor uma revelação daquilo que ele sabia, que Jeremias havia escrito, o profeta. Mas ele não tem a revelação daquilo que foi escrito, de quando vai se cumprir aquilo que o profeta havia predito. Ou seja, aquilo que eu estou falando para vocês. Muitas vezes temos a leitura da palavra, mas precisamos orar ao Espírito Santo para que ele venha nos revelar a sua palavra, para que possamos compreender como é que a gente vai caminhar sobre essa palavra. A palavra tem que ser revelada. Jesus, em determinado momento, ele está pregando a palavra, ele pede o barco de Pedro emprestado. Ele pede o barco emprestado, e quando Pedro empresta seu barco, Jesus pode fazer uso daquele barco, e ele pode explorar aquele barco e fazer menção da palavra, não só para Pedro, mas para toda a multidão. E depois ele vai falar para Pedro: Pedro, vai lá e volta para o mar alto e vai pescar. E Pedro vai dizer sobre a tua palavra. Enquanto Pedro não havia ouvido a mensagem e não havia tido uma ordem de Jesus para ir pescar, ele não poderia sair com vitória. Mas quando ele ouve a mensagem, a palavra depois é revelada, a gente vai dizer para ele: olha só, Pedro, eu preguei sobre fé, agora caminha sobre a revelação, volta para aquele lugar, porque eu te darei vitória. E ele vai dizer: eu pesquei a noite inteira e não obtive nada, mas agora sobre a tua palavra, porque o Senhor me revelou a palavra, porque o Senhor me revelou que o tempo é agora, porque o Senhor disse para mim que é tempo de colheita, eu irei sobre a tua palavra. Nós precisamos que Jesus, através do Espírito Santo, revele a nós a palavra. Nós precisamos entender o que o Espírito Santo quer de nós. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo: nos últimos dias muitos irão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Se você não entender o que Jesus está falando no dia de hoje, nesse tempo, você pode sofrer um dano, apostatar da fé sem perceber que você é um apóstata, dando ouvido a espíritos enganadores, porque você não aprendeu a discernir a voz do Espírito Santo. Daniel se humilha diante da presença de Deus. E quantos de nós não queremos nos humilhar diante da presença de Deus? Não queremos humilhar a nossa carne, não queremos passar tempo em jejum
vai vir. E o anjo vai aparecer a Daniel e vai dizer assim: Daniel, você é muito amado, você é muito desejado pelo céu. Deus nos ama, Deus te ama. A falta de resposta para a minha vida e para a sua vida não é que Ele não nos ama. O anjo aparece a Daniel e vai dizer: Daniel, tu és amado, tu és desejado. Tu és amado por Deus. Você que ouve essa mensagem. Aleluia. Mas não significa que o amor de Deus por você vai te isentar de buscar a face dele, de se humilhar para ter uma resposta. Daniel, você é amado, mas você tem que orar. Daniel, você é amado, mas você precisa jejuar. Daniel, você é amado, mas você precisa se abster das coisas deste mundo. Quando Daniel recebe a visão, quando ele recebe a visitação de Deus através de um anjo, a palavra vai dizer que ninguém mais viu, só ele viu. Eles não viram, mas puderam sentir a atmosfera ser transformada. Mas aquilo que Daniel estava vendo era separado para Daniel, porque Daniel estava se separando. Você precisa entender que você tem que decidir no seu coração se separar para o Senhor. Tem gente querendo ouvir profecia, ter visões, revelações, ver a mão do Senhor agir, mas não se separa. Você quer ter uma visitação do céu, mas você não está pronto para receber essa visitação do céu. Quando Daniel recebe essa visitação, a palavra vai dizer que ele cai prostrado. Ele não suporta a glória. A carne dele já estava sendo preparada para aquela visitação. Ele não estava comendo manjares, ele estava passando tempo em oração, para que a carne dele pudesse suportar a glória de Deus que iria ser manifestada. Não é que Deus não quer se manifestar, é que nós não estamos com o nosso coração humilhados perante o Deus Todo-Poderoso. Não é que Deus não cura mais, não é que Deus não usa mais em profecia, não é que Deus não move no meio do seu povo, é o povo que não está mais se prostrando, se inclinando, se curvando para ter as manifestações do poder de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilharem, orarem e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No capítulo 9, no capítulo anterior, Daniel começa a buscar a face do Senhor para entender o que diz a palavra, e ele começa a se arrepender por ele, e se arrepende pelo povo. Ele começa a pedir perdão: Senhor, me perdoa, perdoa também a este povo que prevaricou contra o teu conceito, que não busca mais a tua face, esse povo que se corrompeu, esse povo que se contaminou, esse povo que está debaixo de jugo de maldição, por não obedecer a lei do teu servo Moisés. Pai, perdoa o teu povo. Daniel se humilha, se coloca na brecha. Você precisa entender que você é um agente de milagres, é um agente de Deus aonde Deus te coloca. Aleluia. Você é o Daniel da sua casa, você é o Daniel dessa igreja, você é o Daniel do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola. Você é o Daniel. Deus te colocou em um lugar para você manifestar a glória dele. Glória a Jesus, aleluia. E as pessoas que estavam em volta de Daniel, elas sentem o temor de Deus, porque Daniel estava na brecha. Tem pessoas que vão sentir a presença do Eterno porque você se colocou na brecha. Tem pessoas que não falam em mistério mais, não cantam mais louvores, não oram mais, mas porque você está se posicionando, ele vai sentir a atmosfera mudar, vai cair em temor através da tua vida. Você precisa entender que você não é qualquer um. Você precisa entender que você foi vocacionado por Deus para fazer a diferença. Eu sei que se colocar na brecha vai fazer com que pessoas odeiem você. Eu sei que se colocar na brecha vai fazer com que pessoas não queiram andar com você. Eu sei que se colocar na brecha vai fazer com que você seja um ridículo. Queira ser um ridículo cheio do Espírito Santo, mas que tem visão, que tem autoridade, que tem revelação, que tem o poder de Deus, que caminha com os anjos do Senhor. Aleluia.
Ele é ridículo, ela é ridícula, só sabe falar do reino. Não fala de mais nada, só fala de Bíblia, só fala da palavra, só sabe orar, só sabe jejuar, só sabe ouvir louvores. É ridículo! Mas é esse ridículo que tem a resposta para esse sermão. Aleluia. É esse ridículo que o mundo diz que nós somos, que tem a resposta da oração. É esse ridículo que vai manifestar os sinais de Deus. Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Em meu nome. É no nome dele. É no nome dele. Diante do nome dele. Glória a Jesus, Ele aleluia. é todo poderoso. Você é resposta de um lar, de uma casa, de uma família. Você é o profeta que ele vai enviar para pregar a verdade. Aleluia. Você é a pessoa que será usada pelo Espírito Santo para acordar, para sacudir aqueles que dormem. Amém. Você foi chamado por Aleluia. Deus. Nós somos geração do arrebatamento. Aleluia. É você que vai dizer: pecador, se arrependa, pecador, se converta, pecador, muda de vida, porque Jesus está voltando. Glória a Jesus, aleluia. Quem ouvirou, se quem já de ouvir, deixe, casa rebelde é. Como é maravilhoso ter as visões de Deus. Como é maravilhoso ouvir o dono do mundo falando comigo e contigo. Como é maravilhoso entrar no quarto e fechar a porta e ter anjos nos visitando. Como é maravilhoso você poder orar por alguém e Deus te usar para responder a oração de alguém. Como é maravilhoso! Como é maravilhoso! Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom ter uma vida com propósito. Foi lido aqui no início do culto: no demais, irmãos meus, revestivos da armadura de Deus. Tenham vossos lombos cingidos com a verdade, vossos pés calçados na preparação do Evangelho, a couraça da justiça no peito de vocês, a espada do Espírito, o escudo da fé e o capacete da salvação. Porque vocês não têm que lutar contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade que lutam nos lugares celestiais. Daniel estava lutando nas regiões celestiais, pedindo uma resposta para a nação de Israel, pedindo uma resposta, clamando, buscando, e estava tendo uma guerra nas regiões celestiais, mas aquele homem estava posicionado. E o Senhor enviou resposta. Glória a Jesus. E o anjo vai dizer para ele: Daniel, tu és muito amado. Desde quando você começou a orar, desde quando você começou a se humilhar, desde quando você começou a se arrepender, Daniel, o Senhor me enviou para te dar resposta, mas eu fui resistido nos ares pelo príncipe da Pérsia. Eu quero dizer para você: não pare de orar. Existe resistência, mas a glória de Deus irá se manifestar. Não larga o seu lugar da oração, não larga o lugar da intimidade. Ele vai se manifestar. Glória a Jesus, Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. glória a Jesus, aleluia. Existe uma guerra no mundo espiritual, e se seus olhos espirituais não estiverem abertos, você vai perecer. Você vai parar de bater na porta, você vai parar de insistir, e você vai parar de pedir, e a sua bênção vai estar tão próxima de você, a resposta do Senhor estará tão perto de você. Mas se você não resistir ao diabo, ele não vai fugir. Deus te deu autoridade para você resistir na palavra. Aleluia. Deus te deu autoridade para você resistir no Espírito. Glória. Eu vos dou autoridade. Você Aleluia. tem autoridade. Agora você precisa ter perseverança. A igreja precisa continuar orando. O Espírito do Senhor me impele para falar. Eu sei que vocês sabem já o testemunho do meu esposo, do Gabriel.
Quando eu conheci como ateu. Ele não acreditava em Deus, ele zombava de Deus, ele zombava das coisas do Senhor. E ele também era uma mulher transexual. Ele era um militante da causa LGBTQIA+. Ele era muito envolvido, além de skatista, porque é uma pessoa bem punk de ser evangelizada. E foi assim que eu conheci o Gabriel, perdido. E quando o Espírito do Senhor disse para mim que Ele queria salvar a vida do Gabriel, eu disse: Deus, eu nem sei pregar para ateu, eu não sei como é que fala para esse tipo de gente. Deus, Ele despreza a Tua palavra. Olha a imagem desse garoto. Ele parecia muito perfeito, ele parecia muito uma menina. O mais masculino que ele parecia uma moça lésbica. E o Senhor me fez evangelizá-lo. E pregando para ele, assim que eu me acerquei dele, comecei a passar dias próximo a ele, porque ele não gostava de crente. Nenhum crente evangelizava, mas na verdade que evangelizavam ele estava tão cheio de intimidade com o inferno, que ele envergonhava os crentes. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: se você não ler a palavra, você não tiver a revelação do Espírito Santo, você vai ser envergonhado. Porque o diabo, ele não respeita quem conhece Gênesis e Apocalipse, mas não conhece o Espírito Santo. E o inimigo usava ele para envergonhar os cristãos, os evangélicos. E ele distorcia a palavra de Deus. Ele envergonhava as pessoas que vinham a ele. Até que um dia o Senhor me levou. E o Senhor me deu uma graça para evangelizá-lo. E falando de resistência espiritual, às vezes você está orando por alguém e essa pessoa fica mais perturbada, mais endemoniada, fica mais gadarena, mais estranho, mais resistente ao Evangelho, e você pensa que Deus não está trabalhando. Quando o Senhor me aproximava do Gabriel, as propostas do inferno se aproximavam dele. Foi nesse período, porque ele era de skate, que uma marca se aproximou dele para levá-lo para o exterior, para andar de skate lá com uma mulher transexual, com a primeira trans no skate. Foi nesse período que o adversário começou a mandar no portão dele amigos que não visitavam ele há mais de 10 anos, amigos envolvidos com ateísmo, amigos envolvidos com satanismo, amigos envolvidos nas práticas concupiscentes do mundo, que nós, como os cristãos, não temos que falar. Essas pessoas começaram a se aproximar de Gabriel, não porque Deus não tinha uma obra na vida dele, é porque o reino de Deus avançava para a salvação e o reino das trevas avançava para a perdição. Eu quero dizer para você: Satanás também tem os seus missionários. Enquanto você evangeliza o seu filho, enquanto você evangeliza o seu vizinho, enquanto você evangeliza alguém no seu trabalho, o adversário vai começar a aproximar das pessoas, mais pessoas, para deturparem a mente dessa pessoa. E aí você vai achar que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas aí essa mensagem de hoje é: amado irmão, amadíssimo irmão, amadíssima irmã, Deus está te ouvindo desde que você começou a clamar. É que você tem que resistir. Aleluia. Resista, aguenta, suporta. Não é que Deus não vai salvar, não é que a sua oração não tem poder. Está tendo tanto poder que está movendo demônios contra você. Está tendo tanto poder a sua oração, tanta eficácia você estar aqui no culto, ouvindo a palavra e se humilhando na presença do Todo-Poderoso, que a resistência está aumentando, a resistência está aumentando, a resistência está aumentando. Suporta, revestidos de toda a armadura de Deus. Glória a Deus. E fica firmes, fica firme na tua posição. Glória a Jesus. Aleluia. O inimigo vai usar essa pessoa que você está orando e você quer que ela alcance a salvação, vai usar para você ter raiva dela, para você não querer mais evangelizá-la, porque o inimigo vai querer que você se afaste dessa pessoa, mas você vai amá-la na oração, você vai amá-la nas suas atitudes. Essa guerra não é sua, essa guerra é
Pedi, desde da circuncisão. Você precisa entender que você tem que passar tempo em oração. Pede ao Espírito Santo, com quem eu estou lutando? Espírito Santo, quais são os demônios que estão se levantando? Ó Deus, como é que eu vou vencer esse principado, essa potestade? O Senhor quer um jejum, o Senhor quer uma campanha de oração, o Senhor quer adoração. Ó Deus, o que o Senhor quer? Como é que eu venço esse gigante? Pergunta para Deus. Irmãos, é que você não entendeu ainda que o reino dos céus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. O adversário não é mais forte que o nosso Deus. O inimigo não é mais forte que o nosso Deus. O problema é que essa geração, esses demônios que têm se manifestado, especialmente nos jovens, eles não estão vendo pessoas que estão prontas na palavra. O problema é que nós iremos confrontá-los na força do nosso braço e não nos revestimos no poder do Espírito Santo. O problema é que eles se acham mais inteligentes que nós, porque eles estão se alimentando de ideologias. Babilônia está alimentando eles, e enquanto Babilônia alimenta eles, você não se alimenta do Evangelho, você não se alimenta do Espírito. Eu quero dizer para você, sabe por que essa geração nos acha tão desinteressantes? Não é pela roupa que nós vestimos, não é pelo glória a Deus e aleluia, é porque os homens e as mulheres que se dizem de Deus estão passando como nécias. Eu quero interpretar para você o que é ser nécio. É pessoa que não tem entendimento, pessoa que não tem sabedoria. Mas se você for começar a ler o livro de Daniel, vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E Daniel era o mais excelente em todos aqueles Aleluia! O que chamou a atenção na vida do Gabriel, hoje ele é uma esposa, casei com ele. Hoje limpou, ele gritou, eu falei, casei. Ele foi esperto comigo. Nós nos casamos, mas o que chamou a atenção dele foi o Espírito de revelação. Sempre que ele tinha uma pergunta, o Espírito do Senhor me dava uma resposta, eu respondia na lata dele. E o que deixava ele confrontado e irritado às vezes era que Deus sempre tinha uma resposta. Você precisa ter uma resposta. Aleluia. E não é aquela respostinha, mas isso aqui, você vai para o inferno. Não, é resposta de sabedoria. Meu Deus, mas por que eu não posso praticar e fazer isso? Na geração passada, na geração de vocês, essa resposta era o suficiente. Olha, vai para o inferno. Essa geração não. Isso não é uma resposta suficiente. O adversário tem entrado nas mentes, confundindo os jovens. Isso não é normal. Um homem querer ser mulher, uma mulher querer ser homem, e depois você simplesmente não quer ser homem, não quer ser mulher. Na verdade você não quer ser nada. Você quer ser o que você quiser. Isso não existe, porque Deus criou macho e fêmea, a sua imagem, a sua semelhança. Aleluia. A sua imagem, a sua semelhança Deus criou. Glória a Jesus, aleluia. Essas pessoas estão perdidas e nós precisamos ter respostas para elas. Eles estão se sentindo rejeitados, eles não se sentem amados, eles têm problemas emocionais e espirituais, eles estão confusos. E Babilônia não tem a resposta que eles precisam. Eles se envolvem com todas essas ideologias, mas não alimentam a alma deles o suficiente. Sabe por quê? A maioria deles se cortam. A maioria deles se mutilam e a maioria deles se suicidam. Babilônia não tem resposta para o seu filho. Babilônia não tem resposta para esses jovens. É na casa do Pai que existe resposta. Aleluia! Glória a Jesus. É na casa do Pai que existe alívio. É na casa do Pai que existe sabedoria. A verdadeira sabedoria está em conhecer o Senhor. A verdadeira sabedoria está em entender o Senhor. A verdadeira sabedoria está em caminhar com o Senhor. A verdadeira sabedoria está em ter uma vida de oração. Obrigada, pastor. A verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo. Nós temos apresentado um Cristo morto, é por isso que os jovens não querem o nosso Cristo. Estamos apresentando um Cristo sem graça. O nosso Cristo é maravilhoso. O nosso Cristo é poderoso. É que os jovens
vontade que é superior à nossa. A vontade dele é superior à minha, é superior à sua. Você precisa entender Daniel. E quando você se separa, ele te dá entendimento, revelação, sabedoria, capacidade, autoridade. Quando você se separa, nenhum principado, nenhum príncipe da Pérsia, nenhum príncipe da Grécia, nada poderá resistir ao poder do Evangelho que habita na sua vida. Aleluia. E uma outra coisa, para terminar a mensagem: o mundo espera manifestologias. Eles estão encontrando nas drogas, eles estão encontrando nos relacionamentos, eles estão encontrando no satanismo, no ateísmo, eles estão encontrando no gnosticismo, eles estão encontrando na magia branca, magia negra, no voodoo, eles estão encontrando em outro lugar, menos na casa do Pai. E a culpa não é de Deus, a culpa é minha, a culpa é sua, porque nós estamos desinteressados pelo reino. Mas nessa noite, converta o seu coração e deixe o Espírito Santo encher a sua mente, o seu espírito, a sua alma. Aleluia. Você tem que entender que Deus tem a resposta que essa geração precisa. Glória a Jesus, aleluia. Você não vai vencer Satanás, Babilônia, com a força do teu braço. Vô, mãe, pai, por que eu não posso? Porque você vai para o inferno. Isso não é o suficiente. É verdade, mas não é o suficiente. Essa é a geração do entretenimento. Essa é a geração do conhecimento acelerado. Esses jovens têm mais conhecimento, eles têm mais acesso à informação que você tinha quando tinha idade média. Eles sabem de coisas aceleradamente e isso está perturbando a mente deles, porque isso não é o normal. Nós precisamos aprender a conhecer, nós precisamos aprender a aprender, e eles não estão tendo tempo para isso. Eles vão virando os rios, e a mídia, o Instagram, o Facebook, não é mais Facebook, agora é Instagram, as outras redes sociais, o TikTok está ensinando para eles, e a mente dele está acelerada. E se você vier para ele como você vai para o inferno, ele não vai te ouvir. Ele precisa ver algo mais impactante do que o que ele tem visto no TikTok e no Instagram. Ele precisa ver uma vida que constranja ele a aceitar a Jesus como a única suficiência. Jovens, tem duas jovens aqui. Eu não sei se vocês são cristãs, mas eu quero dizer para vocês que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei, eu entendo que parece ser chato servir a Jesus. E estar lá fora no mundo é muito mais legal que estar na igreja. Mas eu quero dizer para vocês que vocês nunca irão sentir nada igual lá fora como é sentir e experimentar dentro da casa do Pai. É perturbador estar fora da presença do Pai, mas é maravilhoso poder se render ao Senhor Jesus. É maravilhoso você entregar a sua juventude, ver pessoas aceitando a Cristo através da sua vida. E Cristo, Ele é a resposta que vocês precisam. E vocês não estão aqui por acaso. Eu não sei se vocês costumam vir aqui. Eu falei do Gabriel, meu esposo, por causa de vocês, porque o Senhor me mandou dizer. Eu não sei quem vocês são, eu não sei onde vocês estão, mas se vocês estão aqui, é porque Deus preparou esse dia e essa hora. Hoje, talvez seja engraçado, ou talvez seja cômico, porque lá fora eles falam muita coisa da igreja, eles falam muita coisa do crente, e vocês estão cheias dessas informações. Mas eu vim dizer para vocês que Jesus ama vocês. Eu não sei onde vocês estão, o inimigo colocou na mente de vocês, mas eu quero dizer para vocês: tem jeito sim. A mão do Senhor é poderosa para salvar, para libertar. A mão do Senhor é poderosa. Não existe outro Deus, só existe um. O ateísmo não salva, o satanismo não salva, as magias lá fora não salvam, mas a mão dele é poderosa para arrancar vocês de onde vocês estiverem. E Deus manda dizer para você, moça, o seu lugar não é onde você está. O seu lugar é nos pés do Senhor Jesus. E Ele tem tido misericórdia de você. Deus manda dizer para você que Ele tem te dado um livramento de morte. De levar-se, e você não vai descer a sepultura. Deus manda dizer para você que Ele tem cuidado de você. A tua vontade não era estar aqui. Você nem sabe por que você está aqui, porque isso aqui não é a sua fé, não é a
Mas Deus manda dizer para você: eu te conheço, eu sei quem você é, eu te conheço no ventre da sua mãe, eu te gerei, eu te trouxe a vida, eu te trouxe o mundo, para dizer para você que Ele te ama, tem um plano de salvação na sua vida. Você é resposta para muitas pessoas, não da forma que você está, mas com aquilo que Deus irá fazer com você. Eu já estive aí e Ele me salvou. Ele já esteve aí e o Senhor o salvou e o resgatou. Eu quero dizer para você que não existe treva mais profunda que Ele não possa ir. Ele te resgata, Ele te ajuda, Ele te surpreende. Eu sei que existem vozes que falam com você e comunicam coisas contrárias, mas essas não são as vozes de Deus. Essas são as vozes do adversário, que veio para matar, roubar e destruir. O adversário tem tentado muito contra a sua vida. O inimigo tem visitado você, falado com você, que você tem experiências espirituais. Mas Deus manda dizer para você: esse não é o caminho que eu tenho preparado para a sua vida. O Senhor te abençoe. Se você deixar e permitir, no final eu quero te abraçar. Tá bem? Quero orar pela igreja. Amado Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu poder. Obrigada pela tua visitação. Amigo Espírito Santo, obrigada por cada alma que entrou por essas portas. Obrigada pela vida dessas moças, Pai, preciosas, amadas por ti. Eu quero te pedir, Pai, resgata essas jovens. Ajuda essas moças, Pai, a compreenderem quais são os planos que o Senhor tem para a vida delas. Levanta elas como missionárias, pastoras, mulheres de oração, jovens de intercessão. Pai, levanta essas moças, Pai, como uma geração, Pai, que veio confundir as trevas, Senhor, mas que não veio para ser confundida. Pai, eu te peço, toma a tua igreja, toma cada pai, cada mãe, toma cada avô, cada avó, toma, Pai, cada pessoa que está aqui nesse ambiente que ouviu essa mensagem. Ajuda, Pai. Ajuda, Pai. Eles têm filhos, eles têm irmãos, eles têm pessoas para que eles estão orando, Pai. Ajude-os a não parar a oração. Ajude-os a não desistir. Ajude-os, Pai, a resistir ao diabo. E que o diabo fuja, Pai, de suas presenças. É o que eu te peço, eu oro, te agradeço. Obrigada pela revelação, pelo teu Espírito Santo. Obrigada pela tua doce, maravilhosa e poderosa presença. Obrigada, Senhor Espírito Santo. Obrigada, pastores, pastor Elvis, pastor Sebastião. Eu amo vocês, amo essa igreja. Muito obrigada pela oportunidade. Que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, esse ministério. E que o Espírito Santo continue dando liberdade para falar aquilo que Ele quer falar. E na maioria das vezes não é o que o povo quer ouvir, mas é aquilo que está preparado pelo céu. E o Senhor abençoe. Obrigada pela oportunidade.